E aí pessoal, tudo bom? A gente vai tratar sobre o segundo capítulo desse livro fantástico que é Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill. O segundo capítulo traz uma história do próprio autor, né? Ele teve um filho que ele possuía uma deficiência auditiva. Ele não nasceu com a estrutura óssea para que ele pudesse ouvir, então ele seria um surdo e mudo. Só que o pai dele, ele decidiu não acreditar naquele diagnóstico. Ele falou: meu filho vai ouvir sim, meu filho vai ouvir e falar. E então ele incutiu isso na cabeça do garoto. Lembre-se, a mãe natureza tinha falado que ele não iria ouvir, já que ele não foi feito com estrutura óssea para isso. Mas a insistência do pai, a crença do pai, fez com que a criança pudesse encontrar uma maneira de ouvir. E antes de explicar a maneira com que ele encontrou para ouvir, eu quero trazer essa história para a minha realidade. Porque o meu grande herói também havia me ensinado isso. O meu pai, no dia 5 de dezembro de 1994, ele sofreu um derrame. E esse derrame o paralisou de todo o seu lado esquerdo. Esquerdo, direito. Todo o seu lado esquerdo. E com isso, o médico falou que ele não poderia mais andar. Então o que aconteceu? Meu pai, ele não pegou isso para ele. Ele foi lá e começou a fazer uma série de exercícios. Ele balançava o braço de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quando ele pegou o braço dele, ele sentiu um movimento. Ele sentiu que ele podia movimentar o braço. E se ele podia movimentar o braço, ele poderia movimentar também a perna. Então, ele começou a fazer uma série de exercícios e com isso ele voltou a andar. E anos depois, adivinhe, ele voltou a dirigir. E isso foi de grande inspiração para mim também. Porque eu também já fui desenganado pelos médicos. Eu era muito pequeno, acredite, menor do que isso. Aos meus 7 anos, na verdade, quando eu tinha 16 anos, a minha idade corporal era de 7 anos, né? Eu fui muito chacoteado, muito humilhado, eu tinha muita baixa autoestima. Mas eu tinha um herói dentro de casa que me inspirou a nunca acreditar em um diagnóstico. Mesmo que esse diagnóstico venha de um médico. E o médico falou que eu não cresceria mais. A minha profissão que eu não poderia exercer, porque a minha profissão é uma das poucas que exige altura. E eu não tinha altura, mas eu decidi acreditar e copiar a história do meu pai e cresci depois dos 23 anos. Né? O médico falou que o homem só cresce até os 21, eu consegui crescer mesmo depois dos 21 anos. E isso foi fantástico, eu pude realizar o meu sonho e começar e continuar a ajudar pessoas. Né? Hoje, como coach, acredito que também ter cumprido minha missão de ajudar pessoas. E aí eu volto à história do livro. O pai, ele comprou uma vitrola para o seu filho, lembrando que ele era surdo. Ele tinha uma vitrola. Ao colocar um dente na vitrola, o garoto percebeu que que a vitrola emitia alguns movimentos, algumas ondas, e ele começou a ouvir através dessas ondas. E sabe o que aconteceu? Ele pôde ouvir, e daí ele inventou o aparelho auditivo, através dessas ondas. Afinal de contas, ele já ouvia, e aí ele entendeu o outro lado. Resultado, ficou milionário. Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill. Né? Nunca deixe as pessoas dizer o seu futuro. Vai e batalhe pelo seu futuro. E outra lição fantástica é: antes da criança confiar nela mesma e antes da criança confiar, inclusive, em Deus, ela vai confiar em seus pais e o responsável. Pense bem na crença que você deve estar passando para o seu filho, na crença que você deve estar passando para os seus. Se é uma crença fortalecedora ou uma crença limitante. E vai fazer com que ele, inclusive, acredite que ele nunca mais possa ouvir. E ele nunca mais ouvirá. Porque assim como traz também Henry Ford, ele fala: se você acredita que pode ou acredita que não pode, não se preocupe, você sempre estará certo. Então, até o próximo vídeo com o terceiro capítulo desse livro formidável, Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill. Valeu, aguardo você.